Olá, galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 126, que vamos abordar uma série de coisas. Vamos falar de uma espécie de transformação da política brasileira que ficou mais clara nas eleições municipais que ocorreram agora, né? Mas que está associado também com as eleições nacionais. E também vamos falar no segundo bloco do caso dos apagões. Para quem tem mais experiência, como diz o Luiz Domingos, né, os apagões ocorriam muito lá no final dos anos 90, né, durante o governo FHC, começo dos anos 2000, mas, a que tudo indica, essa é uma rotina que volta a ocorrer, principalmente no estado de São Paulo. A gente vai discutir as coisas políticas por trás disso, se é que nós chegamos a alguma conclusão, né? A coisa é complicada. Tudo certo, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas, tudo certo? Uma grande satisfação estar aqui com você nesta ocasião especial de gravar um episódio do Maldita Politicagem e com todos os nossos ouvintes. Ainda em leve clima... Achei que você estava imitando jogador de futebol. Não, aproveitar para trabalhar, levar a sério, escutar o professor e... Bom, o clima ainda meio sob o efeito das eleições, porque a gente tentou dar por encerrado, mas tem mais coisas, tem novos temas como o apagão, e esse episódio também vai servir de gancho para um outro episódio que a gente está preparando, um pouco mais elaborado, de mais história, né? Mas vamos, antes de mais nada, com a campanha de financiamento, porque o projeto é um projeto de exército de Brancaleone, né? Que é aquela coisa das pessoas saírem para a guerra sem a menor estrutura. Então, para que a nossa guerra tenha alguma possibilidade, é preciso que os ouvintes contribuam por meio do apoia.se/maldita politicagem para que o projeto tenha viabilidade econômica. Rapaz, recebemos um e-mail ali de cobrança, depois temos que ver isso aí. Então, tá ali no nosso e-mail, para quem quer o e-mail, mpoliticagem@gmail. Não mandem cobranças, mandem comentários, elogios. Mas nesse e-mail chegou uma cobrancinha ali que a gente vai ter que correr atrás. Eu acho que eu sei o que é. Pode ficar tranquilo. Não, mas aí deixa eu falar para os ouvintes, nós estamos numa piorzinha, para que eles se sensibilizem e contribuam ali no apoia.se/maldita politicagem com a querela, um caraminguá, R$5, R$10, nada que vá prejudicar o final de semana envolto em regalias dos nossos ouvintes, envolto em regalias, em festas nababescas e outras excentricidades, mas não é o caso do nosso ouvinte, mas contribua lá. Então, é isso. Deixa eu começar com a imagem inicial, porque nem título a gente conseguiu definir ainda. Há muita direita, né, no Brasil. A direita ganhou de lá e ganhou de cá, então a gente ainda vai explorar isso, como que está se estruturando todo o sistema político brasileiro a partir dessa mudança estrutural da entrada de uma direita muito forte e que reorganiza a própria direita tradicional. Mas olha só o que eu estava pensando. O Brasil é um país curioso. Eu falei semana passada, no episódio de semana passada, que lá na França a direita radical cresce e enfraquece a direita tradicional. No Brasil, essas duas direitas parece que se retroalimentam. Uma direita radical cresceu e ajudou muito a direita tradicional, né? Que está no centrão, são os partidos mais antigos do sistema político, em particular o PL, mas também o PP. Todo mundo vai se alimentando, uma coisa muito louca. E eu fiquei pensando, que coisas bizarras tem hoje, mas eu tô meio na cultura esses dias, sabe? Pensando em questões culturais, eu pensei assim, o Brasil é tão sui generis, tão curioso. Por exemplo, para ter só no Brasil que tem um rocker, não um hacker, um roqueiro, um rocker, que nem o Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial, que se apresenta como um legítimo representante do rock mesmo, do rockão, que usa aquele cabelo com goma, aquele cabelo com gel, meio playboyzinho assim. Então você tem um roqueiro que ele esconde que é roqueiro. No Brasil você tem essa direita que esconde que é direita. Entendeu? Ou então Los Hermanos. Los Hermanos, que eles se apresentam como poetas sofisticadíssimos, me compõem lá a Ana Júlia. Então você tem essas dificuldades. E acho que só no Brasil é possível esse tipo de confusão.
E isso está dado também no sistema partidário. Uma direita que às vezes esconde o doce e às vezes aparece que é de direita. Então, ser cientista político no Brasil também é entender as contradições dos artistas, dos músicos e dos próprios políticos. Então esse é o ponto de partida. Que direita é essa? Hein? Que show da Xuxa? Pô, não aguento mais esse negócio do meme da criança lá do show da Xuxa. Que show Eu da nunca Xuxa é vi isso esse? daí, não. O que é isso Ô, aí? Alessandro, você tá trabalhando o quê? Você não tem aluno, não? Uma menina num show da Xuxa que tinha uma fila, isso é claro, da década de 90. E aí uma criança muito nova, de sei lá, 8 anos, dá uma bronca na organização dele e fala: que show da Xuxa é esse? Que a gente não respeita o... Então, que direita é essa, Alessandro? Pra gente começar. Entendi. Então tem Xuxa, tem Dinho Ouro Preto. Eu A achei que verdade você é que foi injusto com o nosso querido Dinho Ouro Preto. A contradição dele é ele ser um cara de sangue azul, quase, ah, né? Se o Brasil tivesse essa tradição, ele seria. E se ah. colocar meio antissistema, assim, né? Mas eu acho que você foi Não, pesado com ele e com Los você Hermanos. acha ele um rocker raiz? Não, longe disso, aí também não. Será que ele tá de populismo com os fãs do Capital Inicial, Alessandro? Vamos parar de brincadeira. Então, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre esse deslocamento, né, do sistema político brasileiro para a direita. É algo que a gente já vem falando durante as eleições, mas a gente traz uma visão um pouco mais consolidada dessa vez, com a ajuda de uma reflexão do professor Carlos Ranulfo Melo, da UFMG, né? No bloco 2, nós falamos sobre o apagão, né? Essas duas coisas têm uma relação, vocês vão ver, né? A gente vai deixar, na verdade, uma discussão aberta no segundo bloco, mas vamos falar de Anel, de Enel, de apagão em São Paulo. E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles nossos queridos blocos. Alessandro, outra coisa que eu me peguei pensando a respeito das várias faces da direita brasileira, das muitas cores da direita brasileira, muitos tons de direita brasileira, é que assim, as dificuldades de classificação são muitas, né? Inclusive no campo artístico, ainda no campo artístico, que eu estou no campo artístico hoje. Dá para fazer uma distinção geracional, por exemplo, políticos mais antigos, né? Mas aí ela é frágil. Mas uma coisa que eu me dei conta essa noite de preparação aqui é que houve uma mudança artística na direita, muito aguda. Veja bem, do ponto de vista dos produtos literários da direita. O José Sarney, exímio representante da direita maranhense, foi lá da ditadura, defender a ditadura, depois ele foi para o PMDB, que é considerado centro, mas a essa altura ninguém vai duvidar que o Sarney é de direita, né? Ele escreveu vários livros de poesia, e de crônicas, e de contos, e de romances. O livro se eu não estou gagá, já teve episódio que a gente falou dessas grandes obras da literatura nacional. Sim. Ia lá para trás, mas não me lembro. Teve Tem um sim. livro dele, de poesia, olha só que bonita o título. Os Marimbondos de Fogo. Eu gostei desse título. Uau! Gostei Pô, o cara demais. é artista de mão cheia, não tem jeito. Outro coleguinha da direita, Michel Lulia Temer, escreveu: você gosta muito desse livro, você já trouxe trechos lá de dentro do livro. Você abriu o livro. Uhum. Ele tem uma obra super importante no campo da poesia, da métrica, chamado Anônima Intimidade. Nossa senhora, não posso ver isso numa prateleira que eu vou querer levar para casa. Muito sophisticated, né? A nova direita, essa é a direita antiga, sabe? A nova direita, por seu turno, não tem costume de escrever livro de poesia. Você sabia? Eu fui caçar isso aí. Eles não escrevem poesia, mas é por causa de uma questão, vai saber. Mas eles gostam de biografias, certo? Por exemplo, Flávio Bolsonaro tem uma obra. Você acredita que ele tem um livro? Tá brincando. Tem um livro e se chama Bolsonaro, Mito ou Verdade. Olha Mas só. É uma autobiografia? Não. É uma biografia sobre o pai dele. Ele deve ter tido ajuda de outros jornalistas e biógrafos, mas ele assina a autoria do livro. Bolsonaro, Mito ou Verdade. É uma biografia que conta desde o nascimento do Bolsonaro. Outra grande representante das letras da nova direita, Joyce Hasselman.
jornalista tarimbada, trabalhou aqui na província, aqui em Curitiba, é de Ponta Grossa, mas também trabalhou nos grandes veículos nacionais como a revista Veja. Escreveu um best-seller chamado Sérgio Moro, o homem por trás da operação que mudou o Brasil. Biografia. O que eu tô toda essa volta para dizer o seguinte: a mudança ideológica da direita, a mudança ideológica, Não pode cortar essa, hein? a mudança ideológica da direita passou por uma séria mudança artística, cultural. E talvez, em termos assim da sofisticação, se deteriorou bastante. Porque, obviamente, para as letras, a poesia está num nível muito superior de arte em relação à biografia, talvez. Pode ser que os biógrafos vão discordar disso aqui e os adoradores de biografia podem discordar. Não, mas pode ser que o Flávio Bolsonaro seja um grande biógrafo. Um grande, né? E com estilo muito aguçado de escrita também, né? Pode A ser. gente não pode falar sem dar uma olhada nesses grandes materiais. Mas aqui já tem uma proposta metodológica. Quais obras publicam esses políticos para a gente classificar a posição deles, né? Então fica esse ponto de partida. Mas dá para pensar isso também, saindo do campo das artes, dá para pensar isso também em relação a como que essas forças se estruturam dentro dessa máquina gigante chamada sistema político brasileiro, em particular o sistema partidário. E o professor Carlos Ranulfo Melo, professor titular aposentado da FMG, ele fez um texto muito bacana hoje, que se chama Valor, no Globo, que é do mesmo grupo, do Valor, do Grupo Globo. Olha que provocativo o título. Quando o partido de direita ocupam o centro do sistema partidário. Parece uma contradição em termos, né, de saída. Como os partidos de direita ocupam o centro? Né? Então, isso serve para dar uma limpada na lógica, nessa bagunça que a eleição oferece para a gente. Né? E aí, o ponto de vista dele, você vai começar a explicar. Quer explicar? Não, eu acho que para a gente deixar um pouco mais claro o ponto de vista dele, é que é o seguinte, né? Nós temos duas formas de falar de direita e esquerda. Uma em relação ao posicionamento ideológico de verdade, né? Então, nesse sentido, nós classificaríamos, sei lá, o normal é de 1 a 5, talvez, né, Luiz? Ou 1 a 7, né? Tendo um meio, né, nessa régua, onde de 1 a 3, por exemplo, a esquerda, de 5 a 7 a direita, né? E aí você classificaria pela ideologia mesmo, pelo que cada um dos partidos acredita. E a outra forma é através do que existe no país, né? Relativa à realidade mesmo, né? Onde tem um grupo que se forma à esquerda, outro grupo que se forma à direita e fica um grupo no meio. A brincadeira do Carlos Ranulfo Melo é mais ou menos por aí. Porque se a gente brincar com essas réguas aí, a gente chama de centrão hoje um grupo que é muito à direita, porque o bolsonarismo, se é que tem um nome melhor para chamar o fascismo brasileiro, arrastou a régua lá para o limite da direita, né? E hoje o centro está na direita, o que a gente chama de centro, né? O centrão de PP, o centrão até de alguns elementos do União Brasil, né? Dessa galera toda, né? PSD, etc. Esse centrão não é centro ideológico, é um centro à direita do espectro. É mais ou menos essa brincadeira que vai traçar o Carlos Ranulfo Melo. É isso aí. Então isso ajuda a entender bem melhor, porque até perdoa, em certa medida, aqueles que usam o termo centrão, né? Que é a imprensa e nós e tal, porque eles de fato ocupam uma posição que é a de fiador da governabilidade. Então, essa é a distinção importante para o Ranulfo, que é a seguinte: uma coisa é a posição ideológica do partido. Então, o que ele defende em relação ao aborto, em relação a temas complexos e polêmicos, como aborto, pena de morte, reforma agrária e assim por diante. A posição do partido em relação a esses temas vai definir se ele está em qual posição do espectro. Mas, para que o sistema funcione, para que a política chegue a decisões, alguns partidos têm que contribuir oferecendo apoio. E quando esse partido oferece apoio para os governos de direita e de esquerda, no campo da governabilidade, esses partidos ocupam o papel de fiel da balança, ou o fiador da governabilidade. Então é assim que a gente entende que um partido como o PP, Partido Progressista, que é historicamente de direita, do ponto de vista ideológico, ocupe o centro do sistema político no sentido de oferecer apoio para a governabilidade do PT
ou do PSDB, na época do Fernando Henrique, ou mesmo do Bolsonaro, no período do governo Bolsonaro. Então, oferece apoio tanto à direita quanto à esquerda. Só que o argumento dele é um pouco mais histórico, é importante essa historinha aqui. Então, de 94 a 2014, o PT polarizou contra o PSDB no âmbito da política nacional, né, para disputar isso que é o maior prêmio, a gente já falou isso, o maior prêmio do sistema político brasileiro, que é a vitória da presidência da República. E ele usa uma ideia do cientista político Peter Mayer, que diz que o que vertebra um sistema político, o principal fator de organização de um sistema partidário, melhor dizendo, é a disputa pelo poder central, pelo poder nacional, que no caso do Brasil é a presidência da República. É isso que vai dar toda a cara para o sistema partidário, para como os partidos operam a política no país. Essa ideia do Peter Mayer é adaptada pelo Ranulfo para o Brasil. Então, essa estrutura foi uma polarização moderada entre PT e PSDB de 94 a 2014. A ideologia desses partidos era centro-esquerda para o PT, centro-direita para o PSDB. E no centro, o principal ator, muito menos em relação à ideologia e mais em relação a exatamente estar na posição intermediária do sistema, era o PMDB, que ofereceu apoio para os dois partidos, quando eles eram governo. E isso muda a partir de 2018. Em 2018 há um grande deslocamento disso, que é a vitória do Bolsonaro, que vai fazer com que o PSDB saia de cena e vá minguando e puxa esse polo da centro-direita para a extrema-direita. Voltando com a brincadeira da régua, né? Era como se a gente ficasse entre 3 no PT, né? Centro-esquerda, 5 PSDB, centro-direita e o MDB no meio, né? No fiel da balança. Agora, quando puxou lá para 7, né? O negócio, a coisa desandou, né? Todo mundo que estava ali na direita tradicional, né? Se viu numa posição de centro, do centro do sistema político brasileiro, né? E é mesmo, né? Então, a possibilidade que existe, né? Então você tem uma total reacomodação do sistema partidário brasileiro. O PT fica mais ou menos onde ele estava, dependendo, não tem como fazer uma afirmação categórica, mas talvez até caminhou um pouco mais para o centro, em função da própria frente ampla que ele teve que fazer em 2022, em função de que o Congresso está muito mais para a direita atualmente, mas a mudança relevante é na direita, que sai da centro-direita e vai para a extrema-direita, o polo contraposto ao PT. E aí, os partidos que passam a ser os fiadores da governabilidade a partir do bolsonarismo, a partir de 18, mas que vale para atualmente, são partidos de direita. E aí, por isso que o título dele está assim, como os partidos de direita ocupam o centro do sistema partidário. E ele tem uma brincadeira, uma constatação bem didática, que é o seguinte: quem que eram os atores que eram, sim, os grandes líderes do centro na época contra a posição PT e PSDB? Era Michel Temer, né? O nosso amigo e poeta Michel Temer. E hoje, por exemplo, é o Arthur Lira. A gente pode, qualquer amigo aqui, ouvinte, pode falar, não, o Temer é de direita, ainda mais depois do governo que ele fez na presidência. Sim, mas se a gente olhar a trajetória do Temer durante a maior parte da vida dele, ele era um político típico de centro, né? E o Arthur Lira é, francamente, um político de direita. Então, o ator de centro do sistema hoje é o Arthur Lira, um direitista, muito mais demarcado do que o Michel Temer, ou outro líder do PMDB que teve no período da década de 90 e 2000. Então, todo o sistema foi deslocado para a direita em função do bolsonarismo. E os partidos de direita ideológica ocupam o centro do sistema político no sentido de governabilidade, o que é melhor dos mundos para a direita, né? E é o que a gente falou em alguns episódios atrás, que fica havendo nas eleições municipais, fica havendo esse jogo, essa tabela entre uma direita mais radical e uma direita mais tradicional e moderada, como é o caso da eleição em Curitiba, que tem o Pimentel e a Grêmio. A Grêmio fala que ela é direita raiz, mas isso está errado. O Carlos Lacerda se mexe no túmulo quando ela fala uma coisa dessa. Sim, a direita raiz ela tem esse ar cínico, né? A direita raiz é o dinheiro preto, que fala que é de centro, mas é de direita. É o Sarney. A direita, essa novíssima direita, que é uma direita radical e não raiz, né? Aliás, a expressão de alguma coisa raiz também me incomoda, porque não é vegetal, né? Bom, mas sigamos aqui. Mas aí, em 2026, né, que está se aproximando, o dia que a gente vai ter de novo uma votação para a presidência da Câmara dos Deputados, né, como lembra o professor,
E os partidos de direita hoje detêm cerca de 60% dos mandatos, né? E muito provavelmente, a gente já pode adiantar, né? Eles vão conseguir nomear, né? A disputa está em qual o nome, né, desses partidos, dessas grandes bancadas vai ser efetivado para a presidência da casa, né? O governo federal espera que seja um nome um pouco mais fácil, né? Tranquilo do que o Lira, mas é difícil, né? É difícil que a vida do governo mude muito positivamente depois das eleições na Câmara dos Deputados. A gente podia fazer, inclusive, um episódio sobre, né, Luiz, mais adiante, né? É março do ano que vem? Você tá mutado, filho. Fevereiro, janeiro e fevereiro. Fevereiro do ano que vem. Bom, Luiz, vamos pro nosso Tem Tabela, você acha? Vamos lá. Não, só um Mas então, comentário final. Só um eu comentário também eu finalzinho aqui. lembrei de um outro Tem uma comentário. coisa Pode falar. importante aqui. Hoje, para entender como que o bolsonarismo levou o sistema para a direita, partidos que eram muito mais moderados nos anos 2000, 90 e 2000, como o PMDB e o PSDB, estão sendo paulatinamente arrastados para a direita. Nessa órbita, nessa lógica de um partido orbitar outro por força de coalizões e coligações eleitorais, então o bolsonarismo tira aqueles atores que eram do centro, do ponto de vista ideológico, e levam esses atores ideologicamente para a direita. Mas do ponto de vista da governabilidade, eles acabam ocupando essa posição de serem ainda os fiéis da balança. Então, veja, o PMDB no Rio Grande do Sul bolsonarizou. O PSDB em São Paulo está bolsonarizando, entendeu? Só que, para a governabilidade nacional, esses partidos acabam ficando numa posição intermediária de negociação com partidos moderados ou de esquerda. Esse é o PMDB, vota com o governo Lula em várias eleições, mas em São Paulo, com o Nunes, está coligado com o PL do Bolsonaro. Então você tem agora um campo de incongruência maior entre os partidos. Então as contradições vão ser cada vez também maiores para a própria direita, né? Então esse é o ponto do Ranulfo. Para terminar. Eu queria fazer um comentário que eu lembrei também, né? É que vale ressaltar que um governo como é o governo Lula, que não tem maioria, não está nem próximo de ter maioria na Câmara, ele precisa necessariamente, né, acomodar aliados que não são os naturais aliados, né? Então essa direita mais moderada, vamos dizer assim, fica num espaço muito cômodo, vai ressaltar o professor, né, que eles conseguem colocar, emparedar o governo muito facilmente, né, dentro da Câmara. Então PP, União, Brasil, PSD, etc., são atores importantes e que oferecem cada vez mais situações onde a barganha é cada vez mais pesada, né, para o governo, mais onerosa, etc. E isso vai ter relação com uma discussão que a gente vai trazer no segundo bloco, né, essa barganha política por posições no governo. No Tem Tabela de hoje, então, né, para a gente meio que sintetizar de vez, né, os resultados do governo, das eleições municipais, nós temos alguns dados trazidos pelo professor Carlos Ranulfo, que eu me esqueci, desculpe. Segundo os dados disponibilizados pelo TSE, então, União, PP, PL, PSD, PTB, Republicanos, Podemos, PRD, Novo, Agir, DC, PMB e PRTB conquistaram 61% das prefeituras, ou seja, a direita, né, que nós estamos falando aqui, 61% das prefeituras, MDB e os outros partidos considerados aqui de centro conquistaram cerca de 25%, enquanto os partidos considerados de esquerda ficaram com apenas 13%, 13% de novo, né? 13%. E esse número fica ainda pior quando a gente olha para as grandes cidades, né? 76% com vitória dos partidos de direita. Eu vi também um dado sobre vereadores, e o MDB é o partido que mais conseguiu vereadores, né? Mas o gráfico é muito, muito parecido com o número de prefeituras, né? Tem uma relação bastante grande. Você sabe por que o PMDB é o grande partido dos municípios brasileiros, embora o PSD agora tenha ficado em primeiro, mas na história não, né? O partido que comandou os municípios no Brasil por mais tempo e com mais abrangência foi o PMDB, por conta da origem lá na ditadura, né? Porque eles não podiam disputar cargos de capital e governo estadual, eles perdiam, então eles foram se organizando para ganhar municípios no interior do Brasil, e isso tem um efeito de longo prazo depois,
Não importa. Agora, o enigma que está dado pelo texto do professor da UFMG e pelos debates que a gente teve em episódios anteriores é o PSD. Porque nós, assim, a gente vai até recuperar o áudio para botar o trechinho aqui que eu falei assim, o PSD é de direita, eu falei, de centro. Aí deu um tilt, né? Num grupo de cientistas políticos ali, alguém falou que o PSD é de centro, porque em alguns estados é de direita, em alguns estados é de esquerda. Na Bahia diz que é de esquerda, no Paraná é de direita. Mas o professor Ranulfo colocou o PSD na direita. E tem uma pesquisa já mais antiga do REDEM, do INCT REDEM, que é um grupo de pesquisadores do Brasil, um survey, um questionário com pesquisadores da área da ciência política, perguntando para eles colocarem os partidos na posição, nesse espectro de mais menos pontos, perto de 0 à esquerda e perto de 7 à direita. E o PSD está lá na casa dos 6,5, está lá no azulzinho, quase escuro já, pelos pesquisadores. Só que é um questionário já antigo, de 4 anos atrás. Agora, a confusão do PSD, que nós não vamos solucionar aqui, e outro detalhe, o Kassab fala que o partido não é nem de esquerda nem de direita, e quando a gente conversa com amigos que as pessoas falam, eu não gosto de ideologia, você sabe o que acontece, né? Confessou, né? Confessou. Então por que a gente fala isso dos amigos e não fala isso do Kassab? Mas, de fato, tirando a brincadeira, o fato do PSD ser tão importante para apoiar governos e no governo nacional camufla muito a posição dele. Né? Então, sim. Foi um partido super importante na CPI da pandemia. A esquerda apoiou o PT, foi contra o bolsonarismo, mas eu acho que, no fundo, ele é um partido mais à direita, assim, de centro-direita, e fiquei feliz que o Ranulfo colocou na direita também. Falando em esquerda e direita, na sexta-feira passada, no município, na região de São Paulo, deu uma tempestade com ventania que derrubou muitas árvores e isso prejudicou a transmissão de energia elétrica e a cidade chegou a ter aí centenas de milhares de casas sem energia. O problema é que isso se agravou com a demora em restabelecer a energia. E aí começou uma questão política e questão burocrática, técnica, das mais complexas no Brasil, que é uma confusão entre a operadora concessionária do sistema de transmissão e distribuição de energia, que é a Enel, o governo de São Paulo, da prefeitura, que não é responsável por religar a energia, que é responsável por religar é a distribuidora, a Enel, mas o governo municipal, do prefeito que concorre à reeleição, é responsável por cortar as árvores. E aí tem outra confusão, mas tem que desenergizar as árvores que estão junto aos cabos. Isso é responsabilidade da Enel. Então quem que faz alguma coisa? Gerou um bafafá, só que quem regula isso é a ANEEL, que é uma agência federal. Na verdade, é uma autarquia federal. Né? Não tem vinculação política direta com o governo federal, mas está vinculado ao Ministério indiretamente. E aí a gente pensava que não São Pedro, mas que as mudanças climáticas, o aquecimento global, ia dar uma colher de chá para o Boulos, porque isso ia prejudicar a imagem do Nunes, para o Nunes perder uns votinhos lá. Mas o Tarcísio, governador que apoia a candidatura do Nunes, correu e politizou a questão e jogou a batata quente no colo da ANEEL. Vamos esclarecer isso aí, Alessandro, você que é um estudioso das entranhas da burocracia brasileira. Então, Luiz, vamos lá. Eu acho que uma coisa que é importante ressaltar aqui é que quando se fala dessa coisa de indicação, culpa de quem, não sei o quê, é muito anticientífico quase, né? Essas coisas, essa discussão super, ultra politizada sobre os técnicos do Estado, etc. Então a gente fala muito em tendências, né? Em possibilidades aqui. Mas a Enel, né, que é essa empresa italiana de abastecimento de energia em São Paulo, ela é uma multinacional italiana, então ela é uma empresa privada que está cuidando da energia lá na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Era tipo uma Eletrobras da Itália, que se privatizou e se tornou uma empresa que veio aqui para o Brasil.
Bom, ela é capital misto, mas a maior parte das ações é do governo italiano, né? mas ela é hoje, né, uma empresa privada. A ANEEL, por outro lado, é a agência reguladora de energia elétrica aqui no Brasil, né? Agências reguladoras são várias aqui no Brasil, né? É anel para todo lado em japonês. É Enel e Anel. ANEEL, A Anel é a agência reguladora e a Enel isso. é a empresa italiana. A ANEEL, né? Então, ela é uma das 11 agências reguladoras, né? São várias agências aqui no Brasil, tem a Anatel, Ancine, ANAC, etc, né? São 11. A maioria delas criadas no governo do Fernando Henrique Cardoso. Bom, e aí veio, né, essa politização que o Luiz menciona, e alguns dos integrantes do governo vão falar que, na verdade, a ANEEL não está funcionando da forma que deveria, porque ela está sendo influenciada por interesses empresariais e que boa parte do seu alto escalão foi nomeado pelo Bolsonaro e esse é o problema, né? Por isso ela não está funcionando de acordo. E isso sendo endossado também pelo ministro, né, da Energia, o Alexandre Silveira. Por outro A lado, crítica do Alexandre Silveira aos indicados pelo governo Bolsonaro lá em 22. Isso, endossando aquilo que também o próprio governo está colocando, né, em vários momentos. E por outro lado... Os caras são bolsonaristas, no limite. Isso, como se os fosse técnicos, isso. Né? Então, né, é esse o cenário que nós temos aqui. O outro lado da coisa eu já vou falar daqui a pouco. Mas vamos fazer aqui um resgate. Deixa eu pegar o fio da meada, porque eu não entendi direito a confusão, e você vai ajudar a esclarecer. Se eu entendi, o Tarcísio politizou falando que a culpa é da ANEEL e do governo federal, que não regulam direito o serviço prestado pela italiana. Isso. E o Alexandre Silveira, ministro do governo Lula, falou que a culpa é do Bolsonaro, que nomeou diretores ineficientes, incompetentes. Mais ou menos assim está a briga, né? Porque é o seguinte, né? O que está sendo jogado agora para o alto é por que a ANEEL não agiu de forma mais restrita, né, com o trabalho da Enel, que se mostrou ineficiente em vários momentos, em vários locais, né? Se fala muito dos contratos, que o contrato é muito amplo, etc. Então essa é uma discussão que vai para o lado técnico aí, né? A gente não vai poder contribuir muito com isso aqui. O máximo que o Luiz sabe de energia é instalar lá um videogame, sei lá. Não uso videogame, eu não sou da época do videogame. Mas eu coloco a tomada, o cabo na tomada, sem energia. Meu irmão é engenheiro da área de energia, mas eu não tenho UFOs. Boa. Mas assim, o papel dessas agências reguladoras é fiscalizar, fazer medida disciplinar, defender consumidor, né, perante aos direitos básicos dele, arbitrar também o mercado, né, esse mercado que é tão disputado por algumas empresas privadas. Então, todas essas agências reguladoras, essas 11, cumprem mais ou menos um papel semelhante dentro de cada área. Bom, aqui no Brasil, então, nós temos... isso muda de alguma agência reguladora para agência reguladora, mas no caso da ANEEL, nós temos um diretor geral e 4 diretores que vão compor a diretoria da agência e que manda no negócio, né? Qual que é a grande discussão aqui? Por que estão brigando tanto? Porque aqueles que estão ocupando hoje o mandato da diretoria geral, principalmente aquele, né, que é o Sandoval Araújo, ele é nomeado pelo governo de Jair Bolsonaro em 2022. Parte dos diretores são nomeados lá atrás, né, já estão há bastante tempo, e parte deles nomeados pelo governo Bolsonaro. E aí vem a briga, né? Estão falando que, na verdade, esses caras, a briga politizada aqui do governo PT atacando que os manda-chuvas da ANEEL estão, na verdade, fazendo isso para minar o poder do governo, né, a legitimidade do governo, etc. Só que aí vem a coisa, né, Luiz? Eu fui fazer uma pesquisa, né, só para explicar um pouco para o ouvinte que eles vão entender. Nós, em ciência política, às vezes em sociologia também, história, nós utilizamos um método que se chama prosopografia, que vai ver a biografia dos caras e, através da biografia dos indivíduos, é possível não comprovar nada, mas é possível trazer tendências, né? Então, normalmente, por exemplo, no BNDES, quando o governo Bolsonaro assume, os caras que o governo Bolsonaro nomeou ali eram claramente, pela biografia deles, claramente bolsonaristas, né? Os caras que eram da Escola Superior de Guerra, cara que era ligado a empresas diretas com
o Paulo Guedes, etc. O mercado Faria Limers. Isso. E Faria era Limers. aquilo era muito claro, né? Não dá para comprovar, né? Mas tá ali. O Bento, não o Chico Bento, mas o Bento Albuquerque, já que tem a ANEEL, que vou falar com a craseada, à época do Bolsonaro, o Bento Albuquerque foi o ministro das Minas e Energia, e ele é militar de carreira. O Bento Albuquerque era o cara que estava carregando, foi buscar os diamantes lá em Guarulhos. Sim. Né? Lembram dele? Sim. É o Bento Albuquerque. Então, isso vale para os cargos de cima ainda. Mas você tem um complemento aí sobre os caras da agência reguladora. Isso. E aí eu fui, enfim, aí a gente traça isso e tenta tirar alguma conclusão. No caso, eu estava convencido de que esse papo seria, assim, evidente, assim, olhar o perfil dos caras. Eu fui procurar o perfil dos caras para a gente trazer pro podcast e falar, ó lá, esse cara trabalhou em tal coisa. Mas, na verdade, o perfil deles, da diretoria que está ali hoje, é perfil de um técnico de carreira que normalmente joga para o outro lado das convicções nossas, né? Normalmente o técnico de carreira são as pessoas que indicam menor possibilidade de influência externa, aqueles que defendem mais, né? Tendem a defender mais a instituição, etc. Então, por exemplo, o Sandoval de Araújo Feitosa, né, que é o diretor-geral, é um cara que está há muito tempo na ANEEL, ocupou várias posições internas até subir para diretor-geral. Os diretores também, nenhum com uma linhagem muito duvidosa. Aliás, são técnicos qualificados, né? Você pega o currículo deles, são pessoas com alto nível de formação, etc. Ou seja, tudo mais ou menos dentro dos conformes nesse sentido. E aí a gente pode se perguntar, né? O Alexandre Silveira tem várias coisas, né, para a gente jogar para o ar, por isso eu já adianto, a gente não vai conseguir fechar essa questão, isso aqui exige um doutorado quase, né? Mas o Alexandre Silveira, ele é do PSD, o ministro, né? E poderia, sei lá, ele tá atacou muito, né? A ANEEL, falando que a ANEEL falhou na fiscalização, falhou na distribuição, no papel que ela tem, que o Bolsonaro nomeou tudo, que isso é uma coisa muito errada para o governo, né? Para um governo que quer fazer política pública, etc. Isso daí não vem ao caso, mas ele tá atacando claramente. Mas eu fiquei pensando se isso não é um caso, talvez, do governo ter aproveitado esse fogo todo para realmente queimar um técnico ali, endossar uma causa que ele quer nomear uma série de outros técnicos que ele não pode, né? Como foi o caso do Banco Central, algo muito parecido com o do Banco Central, sabe? Sim. Você está convivendo com um cara que não é do seu governo. Mas talvez para ampliar a sua possibilidade de nomear pessoas justamente desse centrão e aumentar seu poder de barganha. Então o governo está jogando quase contra a própria autonomia da agência. Não, você poderia ter essa possibilidade, mas poderia ter outra, né? A outra pergunta que se tem, né, que você inclusive fez para mim outro dia, mas por que o Bolsonaro, por exemplo, mudou nos mandatos? Tudo isso é muito nebuloso, né? Mas certo. me parece assim, no mínimo, nós precisamos tomar muito cuidado com esse papo de politizar, né, completamente. A ANEEL não é uma agência que tradicionalmente está entre as cadeiras que são nomeadas para a composição, por exemplo, de coalizões, etc. Né? Por exemplo, o outro lado dessa moeda tá a Anvisa e a ANS. A ANS está com o Paulo Rabelo. Quem que é o fera? O Paulo Rabelo é o cara que fazia parte de toda esses últimos governos aí. Ele fazia parte, ele era nomeado sempre, indicado sempre. O cara da CPI também? Isso. Figuraça, bom, então, técnico, né? As pessoas que trabalham com o marco regulatório de saúde falam que ele é um bom técnico. Mas é um cara que já indica um perfil mais político, né? Ele tem associações políticas, né? Ele tem relações políticas ali, nesse caso. O Antônio Barra Torres, que está na Anvisa também, né? Foi uma nomeação clara do Bolsonaro, o cara era da Marinha, aquele cara que estava lá junto com o Bolsonaro quando comprou as cloroquina, etc, né? Bom, tem alguns que realmente endossam mais isso, reforçam essa ideia, mas outros que nem tanto, né? Então é uma coisa que a gente tem que analisar com calma. Esses dias ele deu no meio do Lula, o Barra Torres, porque o Lula também ser garoto de recado da indústria farmacêutica, ele falou que a Anvisa não podia deixar faltar remédio nas prateleiras das farmácias por conta de
preciosismo na regulação. O Barra Torres falou assim, então você abre concurso para os técnicos da Anvisa para poder acelerar, porque nós estamos aposentando e não está tendo reposição. Deu uma palavra no Lula, defendendo a sua agência e os seus funcionários, a autonomia deles, né? Sim. E a outra coisa que vai dizer, foi se defender, né, o presidente, o diretor-geral, que é o presidente, né, da ANEEL, ele fala que o governo federal realmente está atrasando nesses quesitos quanto ao quadro administrativo e tem uma cadeira vaga na diretoria desde maio desse ano, que é uma coisa meio enigmática. Por que o governo até agora não nomeou um diretor para ocupar essa cadeira, né? Ou seja, está muito nebuloso ainda. Eu vejo com olhares preocupados essa extensão dessa lógica eleitoral, sabe? Agora, a lógica política sempre esteve aí, né? Mas a lógica eleitoral se estendendo, sim, é uma coisa pouco preocupante. Agora, tem falha cruzada de diversas pontas desse emaranhado. Por quê? Teve um problema de apagão em novembro do ano passado, e aí a ANEEL, a agência reguladora, foi em cima, mesma cidade, São Paulo, a mesma empresa, a Enel. A ANEEL foi em cima e falou, e aí, cadê a galera que religa a luz? Aí eles prometeram um novo número de funcionários de força-tarefa para essas crises, só que eles prometeram 20 bilhões de investimento no Brasil. Aí o próprio governo Lula ficou sossegadinho. Porque quer dinheiro do capital estrangeiro para correr dentro da economia brasileira. Só que não foi feito o trabalho em São Paulo, isso também pertence ao governo estadual, de apertar a corda de fiscalização contra a empresa, porque a empresa é reconhecidamente malandra no país inteiro. Ela estava em 4 estados e agora está em 3. Por quê? Porque o estado de Goiás abriu uma CPI com apoio do governador, que é de direita lá, e a empresa, quando ela viu que ia rolar a tal da caducidade, que é cancelar o contrato, ela pegou e vendeu as ações dela para uma outra chamada Eletroequatorial, uma coisa, Equatorial Eletro, uma coisa assim, e vazou. Mas o fato é que se o governo for em cima e fizer a exigência do que está no contrato e a agência reguladora, que a ANEEL apontou falhas graves em Goiás, aí a CPI ia desligar o contrato. E aí a empresa simplesmente teve que sair, vender suas ações. Então, acho que a leniência do governo estadual e também, por conta do tamanho, que essa empresa é muito mais poderosa, também é capacidade de amortecer a cobrança na ANEEL. Lembrando que, também em defesa da agência reguladora, o Brasil tem mais de 100 contratos de operação desse tipo no Brasil. Não é por estado, é por município, é bem fragmentado. E são os técnicos que fiscalizam isso. Sim. E esse tipo de problema não está aparecendo tanto em outras regiões, mas aparece com essa empresa em particular. Então, é muita molezinha para essa empresa, e aí a culpa é compartilhada dos governos estadual e do governo federal. E aí a coisa, para a gente fechar, acho, o bloco, Luiz, a coisa que preciso ressaltar, e eu faço questão de fazer isso, é que sempre quando há uma falha do poder público, né, em qualquer tipo de servicinho, já tem uma propaganda do caramba, né, vamos ter que privatizar, isso aqui não presta, etc. Empresa privada não é garantia de serviço nenhum, esse papo que empresa privada é mais eficiente, o caramba, né, eficiente pro bolso, né. É preciso ter, o objetivo dos caras é ganhar dinheiro, gente. Então, né, é sempre possível que esse tipo de coisa aconteça, né? É lógico que não tem como, né, voltar a tudo ser público, mas é preciso olhar com muito cuidado com essa coisa de que as coisas têm que ser privatizadas, etc. Especialmente coisas do setor mais básico, né? Acabar com energia, acabar com água, etc. Né? São Paulo, os paulistas que rezem muito para os próximos anos. E eu acho que o governo, em vez de ficar fazendo fusquinha, para tentar trocar os diretores, tem que organizar e formalizar marcos regulatórios mais rigorosos, com punições mais rígidas para as empresas, e parar com palhaçada. Bom, Luiz, a maldição a gente meio que já tratou, né? A gente tem aqui no roteiro que a politização das agências reguladoras é uma maldição. Já para mim, sim, né? Agências reguladoras elas deveriam
agir muito mais de forma mais técnica, etc. Nesse papo que a gente já falou em muitas outras ocasiões. É, mas enfim, né? Eu acho uma maldição, sim. Vamos ver o desenrolar dos acontecimentos nos dizem. Vamos para a querência, Luiz. Você deixou um nome enigmático ali. Aham. Por que você deixou? É o Luiz Cláudio Romanelli? Ele é uma Meu figura que já está. chefinho. Chefinho. Seu chefinho, eu sei. Você É, conta bastante causa da época que você foi estagiário da secretaria dele. gal- Mas o Luiz Cláudio Romanelli, depois você dá um complemento. Ele é um político antigaço aqui na província, no Paraná. Ele foi secretário de habitação do governo Requião, que era um governo de esquerda, e eu entrevistei ele numa época que era um questionário sobre os valores da classe política no Paraná, e ele parecia um cara assim, Jones Manuel, do PCB, entendeu? Defendia Estado forte, economia regulada, uma coisa de louco, rapaz. Bem na época do governo Requião, que era um governo reconhecidamente progressista. Só que uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, daquela fatídica entrevista, é que eu entrei, pô, eu estava nos primeiros anos da faculdade, devia estar com 19 anos, e andava só com querela no bolso, né? Entrei lá, Com o rapaz, quê? umas querela, pouco dinheiro, né? Ah, E aí eu entrei lá para fazer a entrevista, entrei na assessoria dele, esperei, entrei no gabinete, e aí chegou um garçom de roupa preta e perguntou o que eu queria. Aí eu falei, eu quero um café. Aí ele falou, você quer água? Eu falei, eu quero água. Aí ele falou, você quer água com gás, água sem gás? Eu falei, nossa, caramba, coisa maravilhosa. Água com gás, por favor, que eu não estou acostumado. Aí eu peguei o café expresso, delicinha e água com gás, tudo coisa muito boa. Bom, aí o garçom foi, voltou. Na hora que o garçom voltou, a porta estava trancada e o cara tocava a campainha lá fora. O Romanelli apertava um botão embaixo da mesa, e desbloqueava a porta. Falei, caralho, que poder da porra o cara tem, hein, rapaz? O cara é tipo, não é o Vladimir Putin, mas é muito poder ter um botão embaixo da mesa, abrir pro garçom, hein? E isso nunca saiu da minha cabeça, aquela imagem, pô, tem um botão para um cara, pô, o cara é funcionário público, tem um botão na mesa para ele. São pequenas coisas do poder, né? Claro, o cara depois foi para outro espectro político, depois quando veio Beto Richa, ele foi caminhando para o centro, para a direita, e atualmente ele é um líder do governo Ratinho, é. que quem duvidar que o governo Ratinho é de direita, está precisando fazer tratamento. Então, ele deu um giro da esquerda para a direita. A pergunta é, então, faz parte dessas metamorfoses dos políticos brasileiros, né? E a própria direita que atualmente se metamorfoseia tanto, né? Você tem um cara que uma hora está mais ao centro, daqui a pouco ele faz um debate de direita, tem um cara que nem o próprio Kassab, né? O Kassab fica cortejando o Tarcísio, que é um governo que assassina com a polícia, né? E depois ele vem e fala que é de centro. O que faz essa maleabilidade dos políticos de direita no Brasil, além de uma série de coisas, é o botãozinho embaixo da mesa japonês. Entendeu? Então, são esses benefícios simbólicos e materiais do poder, além, claro, de grana, influência política, Sim. tudo isso. Mas isso é muito importante para esses caras. O botãozinho embaixo da mesa é um fator de adaptação, que favorece a adaptação desse grupo, que é o grupo que historicamente controla o Estado no Brasil, a direita, né? Desde Ô, sempre. Luiz, quando você ficar rico e Hum. tudo der certo na tua vida, eu vou sentar na tua mesa e vou bater a mão embaixo assim, ó, pra ver se eu acho algum botãozinho. Para ver se tem um botãozinho. Eu não tenho esse tipo de capricho, mas vou ter outros, japonês. Pode deixar que nós vamos ter caprichos para a gente explorar esse tipo de regalia, como botãozinho embaixo da mesa, para abrir portas. Eu gostaria de um sistema de conexão de cabos aqui para os meus microfones um pouco mais elaborado, tal, mas isso aí vamos ver se os ouvintes. Eu gostaria de ter um quarto específico para eu gravar o Maldito Politicagem, que eu sempre tô transitando pela casa com um monte de parafernália junto. Vamos lá, Então, Luiz, vamos pro nosso Luta de Gostos. Luta de Gostos especial para você. Para qual político de direita você, senhor Luiz Domingos Costa de Querência, tira o chapéu? rapaz, essa pergunta é muito capciosa, né? Porque a gente brinca que admira esse e aquele, mas falar que tira o chapéu é o sem tiozinho. Eu tenho pensado profundamente nessa questão e acho que eu pensei no Tancredo, mas vão me criticar que o Tancredo não era de direita, era de centro, porque era do PSD lá da década de 60,
que era o Não, partido de centro. muito fácil essa resposta. O cara lutou Mas contra a o Tancredo era um ditadura político ali. conservador. Ele era uma posição centrista, foi contra a ditadura militar, mas ele é conservador. Mas não vale, eu acho. Então, Né? fiquei pensando um pouco, muito sensibilizado pelas poesias do Sarney, e acho que eventualmente o Sarney se eu tiraria o chapéu pela capacidade de fazer, contribuir para que a transição se concluísse, né? Porque houve muito risco de que os militares dificultassem a transição. O Uhum. Sarney teve um papel importante para que ela caminhasse, embora fosse um cara que também é criticável em vários aspectos, e quem é do Maranhão odeia muito ele. Mas aí eu acabei recorrendo ao Eduardo Paes, que você falou semana passada, eu peguei de você e copiei pronto. Eduardo Paes é muito bom. Eduardo Paes é dentro desse espectro realmente é muito bom. Mas vai ter discussão também se ele é realmente de direita, né? E você? Outras pessoas. Tem figuras públicas de direita que você tira o chapéu, que sem ser político? Por exemplo, Figuras públicas, porra, aí é tipo, sacanagem. tipo o Fagner, o cantor Fagner, você tira o chapéu. Alô, Eric, você tira Ah, o chapéu pro Fagner, Alessandro? não, não Não? tiro, não. Não tiro, Não. não. Político de direita que eu acho legal, mas eu acho legal na televisão, né? Nunca fui governado por ele, né? Pra saber de mais perto, assim, né? Mas eu gostava de ouvir o Omar Aziz falando. Uhum. Eu Gênio. votaria no Omar Aziz de longe, assim, né? Gênio. Alguém Uhum. do Amazonas pode falar pra gente melhor sobre o Omar Aziz. É, Chapéu, como é que é a frase lapidar dele? Chapéu de otário é marreta? mas ele tem outra, né? Ele falou pra alguém que tava falando aquelas baboseiras na época da cloroquina, ele falou, ô senhor, mas o mais bobinho aqui ganhou 1 milhão de votos. Você não pode falar um negócio desse nessa casa. Boa, Eu boa. gosto dele. E celebridade de direito é foda demais, cara. Você sabe que uma Celebridade. coisa que eu vi outro dia? O técnico do Corinthians, que foi técnico do Vasco, que trabalha fortemente para rebaixar os times, né? Como é que é o nome dele? Dias, Ramon Dias. Ramon Dias. Você sabe Ramon que Dias. você sabe o que aconteceu? Ele é uma grande celebridade de direita que os corintianos provavelmente estão tirando o chapéu. O governo de Você uma sabe que a gente tá gravando e o Corinthians tá jogando, né? puta que Pode pariu, ser, não tô pode ser que você interessado. tá falando um negócio que não tem nada a ver. Ó, não, mas ele, ó, teve um departamento lá, uma província na Argentina que expropriou uma fazenda dele. Ah, Eu não me lembro o nome da província. É Santa Fé, província de Santa Santa Fé. Fé. E o governador alegou que não toda a fazenda, expropriou um pedaço da fazenda porque parece ter uma nascente e recursos naturais importantes para o Estado argentino, etc, etc. E aí ele ficou doidinho, Ramon Dias, nesse intervalo entre domingo e quarta, que não tem jogo, ele pegou um avião e foi para a Argentina se encontrar com Javier Milei. Eita! E aí fez lá uma conclamação ao direito de propriedade, e o Milei falou que ia lutar para cancelar a expropriação da fazenda da fazendinha do Ramon Dias. Então o Ramon Dias é o de Entendi. direita. Será que os corintianos tiram o chapéu com o Ramon Dias? É. É E muita aí, história hoje. então, e agora vamos inverter a pergunta. Agora, para qual político de direita você não tiraria o chapéu de jeito nenhum? Ou você São, jogaria o chapéu nele, né? são Um muitos, só. são dezenas. Não, eu vou dar uma resposta de direita. Eu não tiro o chapéu para corrupção. Você vai falar, para que tira o chapéu? Eu tiro o chapéu para A, para B, para fulano, para Beltrano, para cigano. Para quem você não tira? Para corrupção. Ai, meu Deus. Fala, e você? Um Acabou, agora monte, né? acabou o Mas episódio. tem que ser algum cara que. Tem um cara que não é tão óbvio. Assim, cara, eu tenho uma raiva dessa coisa que tenta amenizar a figura do Tarcísio. Pô, Que eu boa, tenho muito japonês. essa coisa que o Tarcísio é Gostei, mais moderado. Moderado, caramba, o cara tem gostei. cara da ditadura militar, né? Esse cidadão, eu não Gostei, gosto japonês. dele. Japonês, Não você gosto dele. sempre, nessas perguntas dificílimas e dilemáticas da vida, você tem respostas boas. Aliás, você sabe que eu acompanho a imprensa burguesa e depois do PSDB, depois da crise toda, tem muitos comentaristas que ficaram perdidinhos, né? Porque não dá para defender o Bolsonaro, mas também eles têm um ódio assim muito grande do Lula, do PT e tal, né?
Eles ficam perdidinhos. E agora eles estão faceirinhos com o Tarcísio, né? Pois é. Assim, quando eu ouço o Josias de Souza falar no UOL, eu fico vendo, falando, mas ele tá fechado de cima a baixo com o Tarcísio. E vem com esse papo de que é um político articulado, moderado, badati. Você falou, opa, aí tem boi na linha, hein? Então, já podemos fazer um catálogo dos jornalistas que vão defender o Tarcísio. Pô, eu esqueci agora, Luiz, pra gente caminhar já pros finalmente do negócio, como diz lá em Lins. Tinha um monte de comentários, esqueci de ver, de colocar aqui. No próximo episódio a gente fala. Essa discussão aqui sobre os políticos só apareceu no finalzinho porque ela é um gancho para um episódio que a gente está preparando. Políticos folclóricos, caricato da história brasileira. Mas não é da história toda, né? Não, a gente vai fazer um recorte, mas é segredo. Vamos deixar a expectativa. Agora, o ouvinte precisa dar uma ajudinha, porque é difícil, são muitos, cara. São dezenas. Então... E é difícil de pesquisar isso. Eu fiquei 2 dias tentando pesquisar esse negócio. Você acha muita matéria ruim. Então mande pra gente se você se lembra de algum político caricato com expressão nacional, especialmente, né? Pode ser lá do passado, pode ser de qualquer época. Uma abordagem lúdico-analítica, né? Analítico-lúdica, com um pouco de seriedade, um pouco de anarquia. Manda aí pra gente fazer um episódio bem elaborado, com frases dessa figura. E assim por diante. É isso então, Luiz? É isso, vamos agradecer a quem fica até o final e mandar um bom final de semana para todo mundo. Eu acho que o time se comportou bem hoje, conseguimos lutar pela vitória, etc. Um abraço, galera! O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.